Ele é uma pessoa muito polêmica, várias pessoas têm pensamentos distintos em relação ao que ele faz, ao que ele prega. Ele participou de vários embates históricos em vários canais e emissoras de televisão. Ele é conhecido por ser a pessoa que disse que é a reencarnação de Jesus Cristo nos dias de hoje. Nós vamos receber no Cast TV Henri Cristo. Ele que é conhecidíssimo por o seu jeito único de ser e de tudo que ele fala, o seu jeito, a sua maneira, e a gente vai estar acompanhando tudo isso aqui no Cast TV. Agradecendo desde já a sua companhia, a sua audiência, e é claro, você que está em nosso canal no YouTube, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, ativar o sininho, claro, para você saber de tudo que acontece aqui. E nesse domingo nós estamos recebendo o Henri Cristo. E comigo não poderia ser diferente. Estão aqui pessoas sensacionais que vão estar comigo conduzindo esse bate-papo, essa conversa sensacional. Vou dar as boas-vindas para Melissa Garcia, para Eduardo Richa Campagnoli. Vamos começar com a Melissa. Melissa, obrigado por estar conosco. Obrigada a você, Kevin. Boa tarde às meninas, boa tarde, Edu, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Casting TV, a galera vai curtindo aqui. Que honra estar ao lado aí de tanta gente fera e do Henri Cristo, que eu sou fã há muitos anos, acompanho ele, sempre trazendo uma energia para cima, né? Porque a gente está falando com o pai, né? Sempre fazendo essa conexão alto astral. Eu estou muito feliz de falar aqui, ter esse convidado para lá de especial no momento que a gente quer falar de coisas boas, que a gente quer refletir. Então vai ser uma live deliciosa. Eu estou muito honrada de estar aqui com vocês para falar com o Henri Cristo. Valeu, Edu? Posso? Pode, deve. Primeiramente, a honra é sempre nossa de estar ao seu lado, Melissa, a gente que é muito fã seu, ao lado também do Kevin Ramos, que vai conduzir essa entrevista, agradecendo demais a Sinoé, a Lara, por terem sido tão atenciosas, carinhosas e se colocando à disposição de tudo para que esse momento acontecesse. Uma grande honra receber o Henri Cristo aqui no nosso Cast TV. Agora eu me apresento, eu sou o Kevin Ramos, estarei com vocês aqui. E é claro, lembrando que nós estamos também pela TV Interior e pela TV Softlight para mais de 10 municípios aqui em todo o Rio de Janeiro. Você vai acompanhar essa entrevista maravilhosa, esse bate-papo super legal. Então, vamos dar as boas-vindas aqui para as discípulas aí do Henri Cristo, a Sinoé, né, que tá fazendo esse trabalho aí de assessorando o Henri, que vai entrar daqui a pouquinho. Sinoé, obrigado por vocês estarem conosco. Olá, boa tarde a todos. Lembrando que antes do Henri começar a responder as perguntas, ele vai invocar o Senhor Deus, tá? E vai proferir uma breve dissertação que tem a ver com a realidade mística dele, ok? O Henri vai falar então. Que a paz seja com todos. Para facultar a compreensão de minhas palavras, eu peço ao Pai uma bênção a todos que me ouvem. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e Tua glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para anunciar o meu retorno. Eu sou o Consolador enviado do Pai. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos, falcatrólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me conheceram e são meus filhos de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim. Na luz de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção,
obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Lei esta que já expus há 2000 anos, quando proferi a parábola dos talentos. Eu reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso obrigar a saber quem sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar endemoniado assim? Os ignorantes zombarem de mim? Ainda que os malignos condenarem Galileu, a terra continua gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou em Cristo, filho do homem. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa luz lá no céu. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles veem em glória o vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não seres julgados, porque da mesma forma com que julgados, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverem medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bate a abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate abrir-se-á. Tardas jamais são as dádivas celestes, tenho todos a minha paz. Que venham as perguntas. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado, Henri Cristo. Né, gente, é uma satisfação estar com o senhor, né? Agradecendo desde já vocês aceitarem aí o convite. Né, eu já vou começar já com o Eduardo Campagnoli. E é com muito gosto que estou falando convosco, que eu amo o Rio de Janeiro, conheço ele antes de vós haver nascido, amo o Rio de Janeiro, em todas as classes sociais. Inclusive dormi na favela por ordem do meu pai para conhecer melhor a vida de todos. Falei muitas vezes na praça da Cinelândia, a convite de mídia, e tenho lembranças muito sublimes do Rio de Janeiro. Que tenham todos a minha paz, que venham as perguntas. Respondo qualquer pergunta, sem dogma, sem sofismo, sem subterfúgio. Fiquem à vontade. Vamos lá, Duda. Eu primeiro, assim, eu queria dizer que eu estou muito feliz. O Henri Cristo é uma figura icônica, né, da nossa cultura pop brasileira, e eu acho que ele transmite palavras muito bonitas. A oração é muito bonita e fala ao coração do Pai, como qualquer oração. E se você me permite, eu também gostaria de propor uma breve oração, e que em nome de Jesus e amado Deus eterno Pai, que a gente possa agradecer pela vida do Kevin, da Melissa, do Henri, da nossa vida, do nosso podcast, e que em nome de Jesus esteja sempre abençoando a vida de todo brasileiro, de todo o nosso povo. Então eu gostaria de pedir em nome de Jesus por essa graça. Amém. Para tu que me ouves, quero salientar para ti que Jesus é um nome obsoleto. Henri é meu novo nome. Henri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R, Henri. O nome que Pilatos escreveu acima da minha cabeça quando eu agonizava na cruz. Quando cuspiam no meu rosto. Quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. Henri é um nome que custou o preço do sangue. Portanto, quero deixar bem claro, eu sei, compreendo a tua educação, a tua cultura, mas Jesus é um nome obsoleto. Meu pai mandou falar isso ao mundo inteiro. E daí Apocalipse 3, versículo 12, que eu voltaria com um nome novo, que é Henri. Tenho todos na minha paz. Amém.
Henry, eu queria te dizer, assim, de verdade, cara, que eu fico feliz pra caramba de te ver. Você tá muito bem, tá bonito, tá com um aspecto saudável. E assim, a gente fica curioso para saber como é que é o seu dia a dia, como é que você conduz a sua vida durante o seu dia, como é que é a disciplina do Henry Cristo para poder manter uma saúde saudável. A gente vê que você tá com, né, cara, com aspecto ótimo, a barba bonita, o cabelo bonito, isso é graças a Deus a saúde. Como é que funciona a sua rotina? Você, quando acorda, você medita, você ora, e como é que você faz? Você tem uma disciplina para tomar o café da manhã, almoçar, né? O senhor já é um senhor de 73 anos de idade e está muito bem, está bonitão, é legal te ver assim. 52 anos de vida pública e 42 que eu digo quem sou, em 2 continentes e agora o mundo. Eu vivo só para o Senhor, só para o Senhor. Não tenho nenhuma razão de existir aqui na Terra, senão só para cumprir a vontade do Pai. Então eu tenho uma disciplina alimentar, que até recomendo para os meus amigos. Enfim, a minha realidade é esta. E eu, como me perguntas, sumir da Terra, como tu me perguntas como é que eu faço, quero dizer que eu começo o dia já cumprindo minha missão, ensinando os que vêm me procurar, mantendo a disciplina aqui no Reino de Deus formalizada pela SOS. Enfim, é difícil explicar assim numa pergunta só todo o cotidiano aqui do Reino de Deus formalizado pela SOS. Mas fique à vontade. Eu gostaria de entrar nessa mesma abordagem que é de hoje, da sua realidade. Hoje você está localizado em Brasília, né? E como é que funciona aí o seu local? Você recebe pessoas constantemente? Agora, por causa dessa situação da pandemia, como é que está sendo toda essa sua abordagem para com as pessoas? Aqui tem um protocolo, é claro. Todo lugar tem que ter umas regras a ser cumpridas. Aqui tem a porta estreita. Cada um que vem aqui falar comigo, me visitar, tem que passar pelo protocolo. Ou seja, tem que, no horário combinado, não é como se eu tivesse, como estar numa praça pública e todo mundo vinha, não. Agora aqui é o Reino de Deus. Né? Então aqui a pessoa fala com a assessoria, os discípulos, marca o dia e eu recebo. De bom grado. Tem muitas pessoas que nunca vão poder vir aqui, da África, da Ásia, que são meus seguidores, que me ouvem, que aprenderam a orar no quarto, a porta fechada, como eu já ensinei há 2 mil anos, e eu ensino de novo. Não tem por que sair de casa e ir para algum tempo participar de uma palhaçada. No quarto, disse. Os cristãos autênticos, eles lembram do que eu falei. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora o teu Pai Celeste, em seguida ele do que faz e te abençoa. Que tem todos a minha paz. Eu gosto muito quando posso vê-los. A tela some, fica à vontade. Beleza. Henry, uma honra. Meu nome é Melissa. É uma honra estar aqui com você. Já acompanho, né, a sua trajetória há 2000 anos atrás. E agora, né, novamente, senhor Henry, eu queria perguntar para o senhor como foi a sua revelação, né, lá atrás, quando o senhor teve, né, a revelação que o senhor era, de fato, a reencarnação do nosso amado Jesus. Pois acontece o seguinte, que isso já lá vão 40 anos. Em 1979, eu fui levado pelo meu pai, Senhor Deus, ao jejum. Até então não sabia quem eu era profeta do cosmos. Eu falava só sobre o cosmos. Aí no Rio de Janeiro me reuni nos finais de anos, no Internacional, no Copacabana Paz, se reuni com jornalistas e falava sobre o futuro, o porvir, mas sempre em nome do cosmos. Explicava o cosmos. Só que eu não sabia até então, até chegar em Santiago do Chile, que Deus e o cosmos são uma só coisa. Deus, o universo e o cosmos, uma só coisa. Foi lá em Santiago do Chile que ele me revelou no jejum quem sou e o todo, como num filme. Ele me mostrou como se numa tela de filme todo o meu passado. Desde então, ele me ordenou que eu andasse sempre vestido assim, conforme está previsto que eu ia voltar como eu era, com as meus pertences e tudo. E então, desde 1979, por exemplo, quando eu fui expulso da Venezuela,
eu fui desaguar no Rio de Janeiro. Fiquei no Rio de Janeiro quase 3 meses, onde eu falei também um pouco nas praças. Naquele tempo ainda teve Tupi, falando teve Tupi, depois falei no canal, no programa do Hilton Franco. Enfim, eu vivi aí no Rio de Janeiro em várias épocas diferentes, e então não dá para explicar com riqueza de detalhes, num só colóquio, como é que ocorreu a revelação. Só sei dizer que eu cheguei em Santiago do Chile de uma forma e saí de outra. Que lá é que o Senhor se revelou. Quem quiser conhecer minha história inteira, está mais completa nos livros Despertador Explosivo. Mostra para onde está. Está disponível o livro Despertador Exclusivo, volume 1 e volume 2, nos sites www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Está disponível gratuitamente para download. Perfeito. Senhor Henrique, tem mais uma pergunta. O senhor disse que pregava nas praças, né, no Rio de Janeiro. Eu estou falando de Armação dos Búzios, litoral aqui do Rio de Janeiro. O senhor já conheceu por aqui? Eu já estive no litoral, sim, só não nessa cidade que tu está citando. Eu estive 40 anos atrás em Búzios, quando ainda estrada de Búzios, para ir para Búzios, tinha que ir com, ia sacudindo assim, que eles faziam, tem uma política de deixar bem emburacada para poucas pessoas ir para lá. Naquele tempo eu estive lá em Búzios. Agora, no tempo sempre voltou no Rio de Janeiro. Sempre, o senhor está convidado. Quem sabe Deus permitindo um dia, porque para mim o Rio de Janeiro é o todo. Não é só a Zona Sul para mim, Rio de Janeiro. Não é só. Só Kevin, eu só queria saber o seguinte: você gosta de tomar banho de mar, Henri? Se você for, você se atreveria a entrar no mar, entrar lá naquelas praias bonitas de Búzios? Como é que funciona isso? Andar por cima das águas de Búzios, Henri? Olha aqui, ó, preste bem atenção, hein, falando de andar sobre as águas, sempre andei e andarei, mas não de carne e osso, isso é mentira. Essa é uma mentira que pregaram na minha ausência. Sim, já que falaste isso, quero deixar claro também, tem uma outra mentira ainda mais cabeluda em relação ao mar. Na Bíblia está lá uma mentira, quer ver? Vieram os tributaristas me cobrar um imposto, de Pedro, e eu disse para o Pedro, vai lá no mar, joga o teu anzol, e pega o primeiro peixe que pegar, tu abre a boca e tira o dinheiro para pagar a conta. Isso é uma mentira inventada assim, que nem criança não acredita. Tá? Mas, Henri, aí eu gostaria de te perguntar o seguinte, eu não ia nem ia fazer essa pergunta, mas como o senhor já introduziu esse assunto, a Bíblia não diz que... Só concluir. Por favor. A Bíblia, para mim, continua sendo um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só Deus pode tirar luz, te inspirar para entender. Ela é sagrada, sim, porque ela carrega o maior número de itens das leis sagradas. Mas só que lá no meio teve erro de tradução, teve más intenções, teve pessoas. Se tu for com a Bíblia rigorosamente, tu vais, se você for ao pé da letra, tu vai sair por aí estuprando, matando pessoas, mulheres e crianças, que o José estava escrito e matou. Então, se não pedir a Deus a compreensão, tu te torna ou um ateu ou um assassino. E ainda também praticando incesto, porque lá está escrito que nós praticamos incesto. Na Bíblia é sagrada sim, mas há que pedir ao Pai, no quarto com a porta fechada, iluminação para entender as coisas. E também na Bíblia diz que Deus se arrependeu. É outra mentira. Então, por isso que tem que pedir ao Pai, antes de ler a Bíblia. Desculpa o tempo que interrompi, mas eu queria concluir a pergunta. Se eu não pudesse concluir as respostas, daí fica mais ou menos, como já fizeram muitas vezes. Eu peço a gentileza de vocês de fazer perguntas, sim, eu responder, concluo também. Eu vou fazer o possível para ser o mais breve, tá? Fiquem à vontade. Perfeito, bem. Não, perfeito. Eu só gostaria de continuar nessa questão de andar sobre as águas, porque, né, enfim, o senhor acabou de falar que a Bíblia tem certas situações, questão de tradução, interpretação, mas as pessoas, né, que têm essa tradição cristã, elas aprenderam através da Bíblia de que o Senhor, né, andou sobre as águas e ainda chamou Pedro para si. Né? Eu gostaria que o senhor explicasse isso, até porque os discípulos acharam que era um fantasma, mas aí era o senhor. O que aconteceu, então, já que não foi de carne, não foi de corpo?
Gostaria que tu me deixasse explicar bem. Preste muita atenção. A Bíblia, o Novo Testamento foi feito muito depois da minha partida. Muito depois. E é óbvio que quem fez o Novo Testamento nunca imaginou que eu ia voltar e que eu ia desmentir as mentiras. Eu disse bem claro há 2000 anos que ide pregai o Evangelho, curai os enfermos, limpai os leprosos, fazei de graça o que de graça recebeste. Já isso vocês não estão fazendo, estão cobrando. Primeiro. Segundo, que eu disse que o meu Evangelho disse. Eu não disse para pregar o Evangelho de Paulo, que é o primeiro falso profeta. Confesso, em Romanos 3 ele confessa que era mentiroso. Eu não disse para pregar o Evangelho com acréscimo de fantasias. Por isso que no início do meu colóquio aqui, eu disse assim, que eu estou aqui na terra, enviado do Pai para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos engodólogos, falcatrólogos, é mentiroso, porque isso é uma mentira. Inclusive, ninguém nunca vai poder provar que isso é verdade, porque eu sei que é mentira. E os seres raciocinantes, que têm mais de 7 neurônios, eles veem que é uma mentira. Tem muitas vantagens. Aliás, quando você era criança, eu sei que tu não sabe isso, mas para a tua avó, se não diziam também, quando tu era criança, que o coelho trazia ovo de chocolate, que Papai Noel isso, e que a cegonha trazia criança no bico. Tudo são mentiras que inventaram em Roma para enganar o povo, o chamado povo cristão. Mas cristão verdadeiro é aquele que leva a sério o que eu ensinei. Eu disse para orar no quarto, a porta fechada, e nunca mandei ninguém ir à igreja. É difícil, eu não quero ser grosseiro, mas eu tenho que ser autêntico. Eu disse a verdade, conhecereis a verdade vos tornará livres. Então eu estou falando aqui com pessoas que anseiam por liberdade. Espero que todos se esforcem para entender que a verdade é irrefutável. Ninguém pode substituir a verdade. Fiquem à vontade. Ô Henri, mas assim, as cartas de Paulo são verdadeiras cartas de devoção à figura de Jesus Cristo. Lá você tem exemplos de fé maravilhosos que ajudaram a transformar, só um minuto, Henri, que ajudaram a propagar todo o poder que tem a leitura da Bíblia, a oração e a fé. Então, assim, eu acho que as cartas de Paulo são uma ode à figura de Jesus Cristo. Chamá-lo de falso profeta eu acho um pouco profundo, não é não, Henri? Posso falar? Eu sou pela verdade. Eu quero saber uma coisa, se eu disser que pratico, eu sou mentiroso. Eu tenho uma vez, com as minhas mentiras, enalteço a Deus. Quero saber se depois disso eu mereço crédito. O Paulo disse em Romanos 3, versículo 7, se com as minhas mentiras eu elevo a Deus, por que me julgais pecador? Porque ele estava sendo encurralado por centenas de pessoas que pegaram na mentira. E ele teve, pelo menos, essa inspiração de escrever lá que ele era mentiroso. Então, tem 3 vezes que o Paulo fala a verdade. Quando ele disse, efetivamente, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, uma vez. A segunda vez, em Gálatas 1, versículo 7, quando ele disse que mesmo que alguém trouxesse o evangelho vindo lá de cima, um anjo, seria anátema se não fosse aquele que Cristo deixou. E a terceira vez, com chave de ouro, que ele confessa mentiroso, está em Romanos 3, versículo 7, que depois do programa vocês vão dar uma olhada, vão ver que eu estou com razão. Então, eu, da minha parte, eu vivo só pelo Senhor. Em Apocalipse 22, versículo 15, está escrito que ficarão de fora do reino de Deus os feiticeiros, os mentirosos, os que amam e praticam a mentira. Está lá escrito para quem quiser ver. Apocalipse 15, versículo 22, versículo 15. Fiquem à vontade. Eu sei que parece um absurdo que eu seja mas eu não posso, em defesa da verdade, eu dou a minha vida, já dei uma vez e dou de novo. Sócrates foi assassinado oficialmente na Grécia por ele falar a verdade, que tenho toda a minha paz. Antes da Melissa fazer a pergunta, eu gostaria de deixar aqui claro, né, que a gente como entrevistadores, a gente quer levar as dúvidas das pessoas, né, levar as dúvidas de todos, para que a gente possa fazer algo bem claro, algo bem esclarecedor, para a gente levar, sim, a melhor informação. Lembrando você que está nos acompanhando, para continuar conosco, se inscrever, compartilhar, curtir, vai comentando aí no nosso chat. Legal. Senhor Henri, queria fazer uma pergunta, já que a gente falou sobre livros sagrados, né?
Eu queria saber a opinião do senhor sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo, que faz parte do Pentateuco, de Allan Kardec. Qual é a sua opinião sobre o kardecismo, uma religião, né, que veio no século XVIII, né, final do século XVIII? Como o senhor vê essa versão, né, que tem Jesus Cristo como seu grande mentor espiritual, mas se fala em reencarnação? Queria sua opinião, senhor Henry. Reencarnação, primeiro, é um termo moderno que já desde sempre existiu. Só que a palavra reencarnação é moderna. Então, há 2000 anos, quando me perguntaram, depois já falo do Allan Kardec, quando me perguntaram se não estava previsto que antes do Messias tinha que vir o Elias, eu disse, se vós quereis dar crédito, João Batista era o Elias que vós esperais. E veio e fizeram o que fizeram com o degolar, né? Então, estava início que o Nicodemo tinha que renascer. Agora, quero deixar bem claro que a reencarnação não é um termo espírita, não. Muitos séculos antes de Allan Kardec nascer, Sócrates foi assassinado na Grécia. 400 anos era cristão, porque ele morreu dizendo sobre a pré-existência da alma. Ele era reencarnacionista e ele morreu serenamente, assassinado. Até o verdugo, que tinha a missão de dar a cicuta para ele, o veneno, olhou ele com amor, porque é a primeira vez que a pessoa não joga praga quando vai tomar contra o que entrega o veneno. E então o Sócrates, não há bem 400 anos era cristão. E eu, há milênios, nos tempos, há 2000 anos, quase me apedrejaram porque eu disse que era mais velho que Abraão. Ninguém é obrigado a acreditar na Bíblia. E há milênios, desde o princípio, quando o Senhor disse, o Criador Supremo, único ser incriado, único eterno, disse assim, tu és pó, do pó tu foste tomado, ao pó retornarás. Portanto, eu estava falando da reencarnação, volta a ser pó, depois reencarna, enfim. E tem mais, todos aqueles que dizem, acreditam que eu fui de carne e osso para o céu, ou não sabem ler a Bíblia, ou deliram. Porque eu disse na última hora, na hora do passamento, assim, Pai, me abandonaste, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu falei, não falei meu corpo, porque eu sabia que estava previsto que do pó eu fui tomado, ao pó retornarias, em Gênesis 3, versículo 19. Então tem muitas coisas que carecem de ser explicitadas, compreendidas, que plantaram um monte de coisa na cabeça do povo. E outra coisa, aqui na América Latina, principalmente aqui no Brasil, reencarnação é coisa de espírito. E não é. Tem espíritos aqui, sim. O que quer dizer espírito? Alguém que tem consciência da espiritualidade, alguém que sabe que além da carne tem o espírito, e não aceita qualquer. Agora, para concluir, Allan Kardec era um ser humano, um filósofo, um pesquisador, mas ele cometeu seus erros, sim. Ele disse que o povo da raça africana nunca evoluiria, que eram tudo como criança. Pode examinar até uma revista, uma entrevista que ele deu para uma revista francesa na época. Estava escrito, se quiserem, eu mando minha discípula mandar para vocês o link dessa entrevista. Então, quer dizer, eu não quero denegrir, mas para mim também, não é que morreu, vira santo, não. Santo é só o Senhor Deus. Então, se ele mentiu, fique sabendo que ele mentiu. Entende? Eu estou aqui pela verdade. Seja qual for o indivíduo, eu não me apresento com alguma teoria, se é mentira, eu sou obrigado a dizer na cara. Eu uso esse termo bem rastejar, na cara, para dizer na face, porque face para mim só tem um ser humano. Agora, os bichos têm cara, cachorro, cavalo. A outra coisa, não se iludam não. Mas Cristo jamais falava isso. Eu disse há 2000 anos, não atireis aos porcos as vossas pérolas, não deis aos cães o que é santo, a fim de que não suceda que eles, calcando-as com os pés, se voltem contra vós. Já há 2000 anos eu chamei sim de cachorro e de porco aqueles que eram contra a verdade que emanam do Pai. Não quero que se ofendam comigo, mas eu tenho que falar a verdade. Eu aceitei o convite, porque eu tenho que falar a verdade. Amanhã ou depois, vocês vão meditar e vão examinar a Escritura. Puxa, mas o que ele falou está aqui, ó. Não é questão de dar um tempo para o cérebro, e quem tem mais de 7 neurônios se livra dos engodos dogmáticos. Se livra. E começa uma nova vida diretamente com o Pai.
Não perca tempo indo atrás de falso profeta. Vai no teu quarto, fecha a porta, invoca o Pai. Só Ele é confiável. Outra coisa, não tem luz no final do túnel, não. Só no teto. Tem que olhar para cima, com os olhos abertos, e invocar o Pai, que tem todos a minha paz. Ô Henry, assim, você traz... Eu queria só duas questões, isso que o Kevin e a Melissa me perguntar. Primeiro, essa questão da reencarnação, se o senhor também me permitir, seu Henry. Que assim, o primeiro aspecto que eu queria te perguntar é o seguinte: a doutrina cristã, ela refuta a questão da reencarnação, né? E você mesmo alega que você já encontrou, até eu vi em algumas entrevistas, que você já encontrou a reencarnação de Judas, a reencarnação de Simão Pedro, e até mesmo de São João Batista, né? De João Batista, que foi o seu predecessor, né? Foi aquele que trouxe a palavra. Eu queria que você explicasse isso um pouco melhor, e depois eu queria fazer um complemento, se vocês me permitirem. Também, se quer saber sobre a reencarnação, que eu já disse... Isso, porque assim, a doutrina cristã, ela não admite a reencarnação, ela não aceita que haja a reencarnação, e você alega tanto ser a reencarnação de Cristo, como você também alega que alguns outros personagens da Bíblia também reencarnaram, e que você teve contato com essas pessoas nos dias atuais. Está dizendo que a religião cristã não admite a reencarnação, certo? É isso que tu falou? A doutrina. Tá, a doutrina, tá? Então não é cristã. Essa não é a doutrina cristã. Essa é a doutrina dos falsos profetas, que o mesmo diz que eles viriam antes de mim. Orai e vigiai que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muito, até os elitos, se possível fosse. Os cristãos autênticos, eles sabem que eu falei a verdade. Os cristãos autênticos sabem que eu disse que João Batista era o Elias reencarnado. Essa palavra não existia, mas era o Elias. Os cristãos autênticos sabem. Agora os fariseus evangélicos, eles que continuam sendo evangélicos, já que gostam. Eu estou falando a verdade, para quem quiser saber a verdade irrefutável. Se você assistir uma circular, leu uma circular que meu pai mandou expedir ano passado, dia 3 de outubro do ano passado, intitulada A Verdade Irrefutável, você vai ver até onde foi parar no corpo, a doutrina. Está tudo explicadinho. Diga para ele, por favor, onde é que está. Está disponível nos sites www.henricristo.org.br ou em henricristo.net. Henry, mas você alega que o São João Batista é Elias reencarnado. Mas Elias, ele foi levado para junto do Pai. Elias não morreu. Então, como é que alguém que não morreu reencarna? Ele foi evoluído. Como é que fica essa explicação? Olha aqui, mais uma medida foi lá no carro de fogo. Imagina o Elias sentado numa poltrona, e o carro de fogo levando para ele, não ia ser assado logo antes de sair da terra? Ora, meu filho, isso é fantasia, é folclore. Então tem que ir pela verdade. Elias foi, segundo a lenda, elevado no carro de fogo. Se vocês soubessem... Segundo a palavra, ele não morreu, ele foi elevado. Transladado, né? Se vocês soubessem por que ele foi degolado, se vocês fossem estudar a fundo, não só antropologia, biologia, mas também a fundo as escrituras, tu ia descobrir que Elias foi degolado imagina um profeta ser degolado, se não fosse que ele tinha uma dívida. Elias havia assassinado os sacerdotes, como é o nome daquela? Jezabel. Ele assassinou o sacerdote de Isabel, e lá ela não deu uma estrela, ele disse que ia se vingar. E ela, como mulher do Herodes, tá? Ela pegou e mandou botar a cabeça dele numa bandeja, e a vingança foi feita. Ela reencarnou. Não, João Batista reencarnou como mulher do Herodes. Creio ou não? Segundo aqueles que estudam profundamente, vão poder compreender. É um quebra-cabeça. Quem quiser montar um quebra-cabeça vai chegar a essa conclusão, essa fantasia. Tudo bem, meu filho, tem muitas fantasias, por isso que eu disse que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas, que só com a nuance do Altíssimo alguém pode compreender. Então lá está que o Elias foi um cara de fogo, mas se tu raciocina com mais de 7 neurônios, vai compreender que um cara de fogo ele teria que se laçar logo na hora que sai da terra. Ficava assado, e chega lá, nem chegava lá em cima, porque lá em cima não pode subir o lixo.
Lá em cima só pode subir almas limpas. Ninguém é obrigado a crer. Mas essa é a minha... Senhor Henry, o senhor tem uma fala que para mim é uma das mais enigmáticas, né? Entre tantas, que é: há muitas moradas na casa do meu pai. Quando o senhor se refere a isso, a gente pode falar sobre vidas em outros planetas, em outras galáxias? Na tua casa, onde tu moras, se tu invocar o Pai no quarto, com a porta fechada, como eu ensinei a Reverendo Mateus 6, versículo 6, aí tua casa se transformará uma morada da casa do meu Pai. Em qualquer lugar onde alguém leva a sério o que eu ensinei a Reverendo, invoca o Pai no quarto, com a porta fechada, sem deixar o falso profeta babujar tua linguagem. Só tu e ele. Tua casa vai ser transformada uma morada da casa do meu Pai. A casa do meu Pai, que ele é o Senhor do universo, é o universo inteiro. Entende? E a casa dele é onde tem alguém que sinceramente estabelece uma simbiose com ele. Esta é a casa do meu Pai. Em qualquer lugar do mundo que tenha uma pessoa, não importa a raça, a cor, porque eu até ainda há pouco citei que houve um erro grave no Kardec, que ele discriminou as pessoas de raça, de cor. Então, deixou bem claro, esse é um erro grave que ele cometeu. Então, eu amo todas as criaturas que se movem sobre a terra, todas as coisas, mas eu quero deixar que isso é um erro ainda menor perto dos outros que cometem. Então, eu só quero deixar bem claro. O senhor acredita em vida em outros planetas? Sim, mas não é vida de terráqueo. O terráqueo só tem aqui na Terra. A vida tem todo o planeta, eu vou explicar por quê. Porque Deus é onipresente. Então, se um planeta ficar sem a presença de Deus, ele dilui. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Eu quero aproveitar um ensejo para explicar agora a palavra religião, que emana do latim, e vocês compreender por que não dá para alguém, digamos, tornar-se onipresente. Só Deus preste atenção, não. Deus é onipresente. Então, como Ele vivifica cada célula do vosso corpo e cada partícula de vosso sangue, não podeis fugir dele nem na hora de cometer um pecado, um delito. Logo, não necessitais de nenhum vigarista para vos religar com ele. Até um atropelo etimológico falar que religião. Então quer dizer que tu vai religar alguém com Deus. Quem tu és para religar alguém com Deus? Se ele é onipresente. Senão não pode fugir dele nem quando tu vai no banheiro. Ele está sempre em ti, porque ele te dá vida. A hora que ele abandona a pontinha do teu dedo necrosa. Ele está no teu sangue e nas tuas células. Então não tem como fugir dele. Então não precisa de nenhum malandro para religar ele. Por isso que eu disse há 2000 anos, me custou até a crucificação, eu dizer: tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Então, se tu te apegar só com Deus, não tens mais medo de nada, não precisa gastar o teu salário, 10% para dar para um bigode, nada disso. É tu e ele, a tua indignação com ele na casa do meu pai, que é uma das moradas da casa do meu pai, que tem todas a minha parte. Vou passar para você, Kevin, mas só deixa uma coisinha assim. Se você condena pessoas que de livre e espontânea vontade dão seu dízimo, o senhor também tem uma estrutura que necessita de ajudas. O senhor também... hoje é reconhecido como uma pessoa que propaga uma doutrina e uma religião. Então, assim, se as igrejas não podem contar com a colaboração do fiel, como é que o senhor explica a manutenção das coisas, vamos dizer, do seu reino, da sua casa? Como é que você explica? Porque tudo custa, né? Você tem um grupo de pessoas ao redor. Então, assim, você também recebe algum tipo de colaboração, né? O óbvio é o lulante, não carece de explicitação. Presta atenção. Se eu sou contra a chantagem, porque meu pai disse que ele não é chantagista. Se eu sou contra o mercantilismo da fé, porque ele disse que ele não é mercador. Se eu sou contra a venda de sacramento, porque meu pai disse que ele não é estelionatário, que eu disse a ele, dai de graça recebeste. Mateus 10, versículo 8. Logo, o sacramento com preço é fácil. Então, se eu sou contra tudo isso, e eu falo aqui da casa do meu pai, o reino de Deus formalizado pelas suas, presta bem atenção. O óbvio é o lulante, que é ele que é o provedor da casa dele. Ele é quem inspira os filhos dele a dar com a mão direita, e sem que a esquerda saiba quanto. Agora, nem é dar com a mão direita. Eles clicam com a mão direita,
sem que a esquerda saiba quanto. Porque nós temos uma conta pública... Agora é um clique, não, Henrique? Agora é por um clique, né? Vai lá, Kevin, vai lá. Eu gostaria de saber... Remédios anônimos é que faz a manutenção da casa do Senhor. São aqueles que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir, mais de 100 neurônios. Fica à vontade. Henrique, eu gostaria de saber algumas coisas em relação a toda a sua história, né? Você reencarnou, soube que era Jesus, né? Que era a reencarnação de Jesus. E daí, de alguns anos para cá, você começou a participar de debates históricos, por que não, né? Com pastores, com padres. E aí eu gostaria de saber uma coisa que, por exemplo, nunca te perguntaram. Quando você começou a aparecer na mídia, parecia que você tinha uma roupagem um pouco diferente, usava uma coroa de espinho, agora está usando uma outra coroa, né? E você sempre falou sobre essa questão dos charlatões, né? Das pessoas que vendem sacramento, né? E vendem diplomas. Eu gostaria também de destacar, por exemplo, os embates que o senhor já teve com padres, como, por exemplo, o padre Quevedo, que já até faleceu. Mas gostaria que você falasse sobre a sua roupagem. Desde quando o senhor começou a participar desses debates históricos na mídia até hoje? A primeira pergunta que fizeste, que eu considerei muito relevante, é emendar tanto que agora que recordar a primeira pergunta que ele fez, sobre a coroa. Então, vamos lá. Então, quando preste bem atenção nessa pergunta, eu faço questão de responder muito a contento, mas conclusivo. Se puder não me interromper, porque eu tenho que explicar como é que eu usei a coroa. Eu fazia desfiles em Curitiba, porque eu fui sediado em Curitiba durante 24 anos, no Alto Boqueirão, em Curitiba. E lá meu pai determinou que eu fizesse desfiles. Os populares de lá, o povo de lá me carregavam no andor, né? Que podem até ver, tem na web N fotos disponíveis. E daí, na ocasião que ele mandou que eu andasse carregado de andor, me carregassem de andor, e eles diziam em passeata, Cristo voltou à terra, muito bem. Daí, quase 2 anos depois, a última vez que eu desfilei de andor em Curitiba foi em 93. Quase 2 anos depois, o senhor disse, lá em Antonino, onde estava, tinha um retiro onde a gente ficava em Antonino no final de semana. O senhor disse que eu era obrigado a mandar tecer uma coroa de espinhos e botar na minha cabeça para desfilar com a coroa. Aí, pô, já obedeci botar a túnica, o manto. Enfim, fui colocando tudo que ele mandou, a sandália, tudo. Cada peça dessa foi encontrada em algum lugar diferente. A túnica e o manto foi em Santiago, depois em Lima, o foro da túnica, e aí só em Montaterra, que meu pai deu ordem para atingir o manto da cor eclesiástica, e assim por diante. E só em Marsella que ele determinou que eu recuperasse minha sacola antiga, que é a sacola que o Judas Iscariote está carregando aí. Consegue focalizar, né? Olha, não era ele mesmo, um oficial francês, foi chorando, disse que ele era. Ninguém é obrigado a A sacola ali. Ninguém é obrigado a crer. Entendeu? Isso aí monta a terra. 15 quilômetros. Melissa, deixa eu concluir, se puder concluir. Bom, vai lá, por favor. Desculpa, conclua, por favor. Não, tá, então, aí eu disse para o senhor, mas senhor, como é que eu vou aparecer lá no centro de Curitiba? A rua 15, a principal rua de Curitiba. Com coroa já me ficam hostis porque eu apareço carregado no andor de túnica e cada vez aumenta mais o ódio dos donos de cabresto, dos que se dizem servos de Cristo. Ele disse, olha, se tu não colocar a coroa como eu estou te ordenando, vai poder perder cabelos. Daí ele me mostrou na televisão um cidadão calvo. Eu estava vendo um noticiário, eu sempre vi muito noticiário. E aparece um cidadão calvo e diz, tu vai ficar com ele se tu não me obedecer. Eu disse, então, em quem pode fazer a coroa? Eu tinha um servente pedreiro que trabalhava lá para mim, no sítio onde eu estava, em Antonino, no litoral. E ele disse, aquele ali vai fazer. Então, primeiro o Márcio fez a coroa. Esse servente pedreiro fez a coroa com espinhos, pegou os espinhos da laranja lá, conforme a ordem do Senhor. Eu fui fazer o primeiro desfile em Curitiba com a coroa. Daí o vereador Mário Celso Cunha,
que era vereador lá de Curitiba, que era presidente da Câmara dos Vereadores, me convidou para entrar no dele, me colocou, fez questão de ele colocar a coroa em mim. Tem tudo filmado, assim. Muito bem. Daí depois o senhor disse, quando começou mais um ano depois, agora está na hora de tingir a coroa de branco, simbolizando que está chegando a hora da paz. Porque na Bíblia está escrito em Lucas 17, versículo 25 a 35, que a princípio seria rejeitado por minha geração, está lá escrito. Lucas 17, versículo 25 a 35. E nós agora está chegando a hora da paz, então tem gente branco. Daí depois, antes de vir para Brasília, no ano 2006, ele mandou transferir tudo para Brasília. Ele disse, agora tu mandas cerrar os espinhos, fica só a coroa. Mas aí ele explicou também por que a coroa de espinhos. Ele, o Senhor, meu pai, disse que a coroa de espinhos eu tinha que resgatar, como aquela que colocaram na minha cabeça, disse o Senhor, porque afinal de contas ele é o Senhor, ele é o Rei dos Reis. E ele disse assim, tu tens essa coroa que colocaram em ti no intuito de te humilhar, para mostrar para eles que ninguém pode humilhar o meu filho, ele disse. Tu vais usar essa coroa nesse estilo que eles fizeram, para mostrar para eles que naqueles dias eles estavam se ajoelhando diante de ti e te reconhecendo como meu filho, porque eu sou o Rei dos Reis, disse o Senhor. E que eles, foi um deboche de Deus contra aqueles que fizeram, se ajoelhavam, sabe, Rei dos Judeus, e colocaram umas vestes, querendo ensinar que vestes rédeas. Então, meu pai, por isso que eu usei a coroa. Ele disse que eu sou obrigado a usar a coroa para distinguir, para saber que eu sou o mesmo de ontem e hoje sempre. Inclusive, pelo meu pai disse que eu sou unicamente eu, ele debocha dos que são contra mim. Ele faz as pessoas que ficam contra mim ser humilhadas quando elas pensam que podem me humilhar. Só para ter ideia, já estou falando de televisão. Lá em Curitiba, todos aqueles que me afrontaram já baixaram a sepultura precocemente. Inclusive pode ver um deles, o Alborguete, vai lá ver como é que foi o fim dele. Cada um deles, depois de muito debochar, eu vejo um desfile de cadáver passando num ribeirão em que eu estou sentado ao lado. Eu estou falando metaforicamente. Então, mas cada um deles, que até o Ari Soares, que eu conheci aí no Rio de Janeiro, na antiga Tupi, também fez um monte de coisas contra mim lá em Curitiba, também ele não pôde nem ficar numa clínica normal, na hora de morrer, teve que ir numa clínica pública, lá em Joinville. Então, esse é um pensamento um pouco pesado. Não é amor não, hein, cara? Quem afrontou teve um fim trágico. É a lei da ação e reação. A lei da ação e reação, eles ficaram... Eu pedi ao Pai misericórdia até para a alma do que viram, que na verdade era Tomás do Quimar, reenganar. Nós temos que amar o próximo, né? Jamais desejar qualquer coisa. Eu ensinei. Eu aproveito, posso levantar um pouquinho? Aproveito o ensejo para falar sobre amar o próximo. Preste atenção aí agora. Amar o próximo como a ti mesmo, eu disse. É verdade ou não é? Muito bem. E se como é que tu pode amar o teu próximo como a ti mesmo se tu não te ama? Como? Tu és um ser desprezível se tu não te amas. Para tu amar o teu próximo como a ti mesmo, tu tem que primeiro amar Deus, que é o Criador, e te amar. Porque se tu não te amas, tu és um ser desprezível, não merece que ninguém te ame. O maior erro que o ser humano comete aqui na Terra é se apaixonar por um outro ser humano. Daí ele deixa de se amar e se torna um ser desprezível. Então tu ama o teu próximo como a ti mesmo, aí sim, aí tu vais ter a graça do Pai. Primeiro ele, que é o Supremo Criador, que dá vida para ti. Depois, se tu despreza ele para amar o teu próximo menos do que a ti, tu mereces o castigo do desprezo dele, porque tu está desprezando ele em ti. Porque ele é onipresente. Se tu ama alguém antes de ti, depois de amar o Pai, primeiro ele, aí depois tu te ama, aí sim tu pode desbanjar amor. Agora, se tu ama alguém antes de ti, tem uns que se suicidam porque amaram alguém antes de si. Então, interprete bem o que eu falei. Ama teu próximo como a ti mesmo. O restante é uma questão de raciocínio para quem tem mais de 7 neuronas. Tenho toda a minha paz. Tá acompanhando? Lembrando a você que está nos acompanhando para curtir aí, se inscrever, compartilhar, agradecendo a todos aí pela nossa gigantesca audiência nesse domingo, um dia atípico, né? A gente não costuma estar no ar no domingo, mas a gente, claro,
abriu esse dia maravilhoso, esse domingo sensacional para fazer esse grande programa. E, é claro, agradecendo demais a sua companhia e a sua audiência. Curta, se inscreva, não deixe de se inscrever. É claro, comente muito, porque você é muito importante para a gente. Vamos lá, Melissa. Vamos lá. A pergunta é a seguinte, senhor Henry. O senhor tem uma vida pública, né, nas mídias, no Brasil, e não só no Brasil, mas no exterior também. O senhor sempre foi publicado em várias revistas e jornais, enfim, na mídia, no mundo inteiro, com a reencarnação de Jesus Cristo, né, na Terra. E o senhor teve muitas entrevistas antológicas no Brasil, na televisão brasileira, principalmente. O senhor poderia me destacar qual a entrevista o senhor foi mais feliz? Eu lembro de ter visto o senhor pela primeira vez no Jô Soares, no SBT, né? Lá no Jô Soares, 11h30. E, para mim, uma das entrevistas mais incríveis, antológicas, foi a visita do Zé do Caixão até o seu espaço, né? Abrindo sua geladeira. Qual foi, na sua opinião, senhor Henry, a melhor entrevista que o senhor deu na sua carreira na mídia, nessa encarnação? E a do Poderoso Castiga foi muito engraçada também. A do Poderoso Castiga foi excelente. Aí, para aqueles que pensam, como até hoje eu vejo alguém dizer que se fosse Cristo não ia em programa de humor, etc. Quero deixar bem claro para aqueles que pensam assim, que meu pai disse que eu tenho obrigação de aparecer. E se alguém raciocinar melhor, e ver que quando eu fui nos programas de humor, tratado em geral bem pelos humoristas, mas eu não sou humorista, eu não me comportei como humorista. Eu fui lá, fiz programa com ele naquele tempo, há anos atrás, mas eu não sou humorista. Eu tive vários encontros com o Tomás Torquemada, que aqui no Brasil era conhecido como Quevedo, né? E que foi verdadeiros arrancará, mas eu sempre olhei com muito amor, e fora do ar, lá em São Paulo, um dia eu disse, se tu quiseres, eu peço ao Pai uma bênção. Eu tinha problema cardiológico. Disse, não vou. Depois alguém me filma aqui, tu está ajoelhado tomando a bênção. Né? Eu, da minha parte, ofereci para ele. E eu também, e mais uma coisa, por mais que ele vinha fazer aquele número dele, de Tomás Torquemada, vocês sabem quem foi Tomás Torquemada? Sim, inquisitor da Espanha, o maior de todos. Aquele comportamento de Tomás Torquemada, aqui no Brasil, mas eu sempre olhei ele com muito amor, porque na verdade... Ele foi reencarnação do Torquemada, senhor Henry? Eu falei publicamente, pode ir lá olhar na internet, falei para ele, na cara dele. Em verdade, vos digo, na luz de meu Pai, Senhor Deus em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais, na medida em que se desigualam. Lei essa que eu já expus há 2000 anos, quando eu proferi a parábola dos talentos, que até hoje poucos entenderam. Eu queria só fazer agora uma pergunta. Vocês terão tempo, porque eu continuarei, porque tem as redes sociais. Não... Vai lá aí, fica à vontade, só depende de você. Se você tiver à vontade, a gente está de boa, fica à vontade. Eu passo uma mensagem, depois de eu terminar a minha pergunta, eu faço uma mensagem para os ouvintes, que eu estou aqui no ar convosco, mas também com outras vezes. Então, eu só quero saber se eu tenho que passar uma mensagem à hora de despedir-me, uma mensagem de amor, e também... Senhor, só uma pergunta. O senhor reconhece a encarnação de uma pessoa só de vê-la, como aconteceu com N pessoas assim? Cada coisa, o reino de Deus, é o reino de sinais magnéticos, de energia e sinais de luz. Então, uma pessoa veio na minha frente, o Judas Iscariotes, ele reenganou na França, ele me serviu na França mais de um ano, muito tempo, preste atenção. E daí, eu dormi na casa dele, na Rue de la Fontaine, número 1, em Massy, Paris, e eu nunca imaginei, sabia que eu conhecia ele, sabia que ele havia estado comigo, mas nunca sabia quem ele era. Aí, quando eu voltei para a França, eu vim da França para cá em 81, voltei em 83 para fundar a sucursal da Sosto na França, reuni eles lá em Beauvais, 100 e poucos quilômetros de Paris. E daí ele estava lá, veio lá. Foi ele que me levou na Grande École Technique de Paris para falar os estudantes. Enfim, ele era uma pessoa do meu coração. Ele estava ali com a minha sacola na mão, que mostrou ainda há pouco. Daí, quando chegou na hora da reunião lá em Beauvais, ele ajoelhou-se
um momento patético. Eles, Rabi, eu sou padrinho de toi, eu sou Judas Iscariotes. Rabi, eu não sou digno de ti, eu sou Judas Iscariotes. Porque não me deixou nem falar, se levantou e sumiu, nunca mais vi ele. O pessoal estava comigo, continuou lá, ficaram abismados com o que ele falou, e ele andou muito comigo em 81 até 82, que eu vim, foi em 82, em março de 82 que eu voltei ao Brasil. Enquanto que eu estava lá, ele era uma espécie de cicerone, meu. Ele que coletava as contribuições que davam, como Deus me lembra. Só que eu não matei a charada. Só depois, como ele fez esse movimento, o nome dele era Cristiano Obri. Aí, vocês viram a foto dele aí na Pode Mostrou? Mostrou? Sim. Quer ver de novo, Mostra? Quero. Pode, mostra a foto aí. Ô, Kevin, depois eu queria fazer uma pergunta, tá? Eu também tenho algumas perguntas aqui. Deixa eu fazer, Kevin, geralmente eu estou fazendo depois da Melissa. Ele é a filha dele, viu? Perfeito. Que bonito, Henry. O senhor está muito bonito nessa foto, hein? Os anos passados. O Henry tá bonitão pra caramba. Eu tô surpreendido com a juventude, a jovialidade eu tava comentando que a Lara Sinoé, a gente vê há 20 anos acompanhando o Henry. Estão todos muito bonitos, bem cuidados. A gente fica feliz, né, de ver as pessoas bem. Ô Henry, eu queria... Vai todo mundo. Não é falar assim, não. Aparece. Não é só ela, não. Isso, legal. Mostra a turma. A gente queria ver eles. Isso, vamos ver já. Peraí, mas para eu poder mudar, eu tenho que mudar a câmera. Ou eu cuido de uma coisa ou eu cuido da outra. Deixa lá com a Lara que nós vamos lá. Pronto, já pegou você e a Rebeca. Olá para todo mundo. Olá. Sinoé. Ó, turma muito bonita aí, muito legal. Oi, assim, você estava falando assim de pessoas. O nosso intuito aqui jamais é ser desrespeitoso, é afrontar, mas a gente tem as nossas dúvidas, a gente quer tirar com você. Então, por favor, você falou aí que pessoas que quiseram te fazer mal e tal, não é o nosso objetivo. Mas eu queria entender o papel do Espírito Santo na Santíssima Trindade, então. Porque, assim, se o Senhor hoje reina aqui e traz de volta o reino através da sua pessoa, o que acontece comigo que oro, jejuo, leio a Bíblia, buscando complementar a minha alma com o Espírito Santo? Como é que fica o Espírito Santo se você está presente e não veio em glória, como dizem Apocalipse? Eu queria entender um pouco isso. Em primeiro de tudo, para tu ser verdadeiramente cristão, não evangélico. Então, tu ora no quarto com porta fechada para o Pai. Ali tu vai saber a verdade. Até essas perguntas que estão me fazendo, eu vou responder, mas além do teu quarto, tu podia saber direto dele. Fechando o quarto, não transformar-se em evangélico. No quarto, com a porta fechada. Nada de ouvir um baboso que vem querer sugar 10% do teu salário. Bom, muito bem, agora, deixar bem claro, tá? Que eu disse, digno é o obreiro do seu salário. Então não pode um vigarista tirar 10% do salário do obreiro se eu disse que ele é digno do salário do obreiro. Certo? Muito bem, então voltando agora, sim. Que já que o senhor está na terra, o que vale ao jejum? Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, o jejum, se tu jejuar... eu quero saber, hoje, quando Jesus foi crucificado, ficou o Espírito Santo. O Espírito Santo que complementa a nossa alma e que nos salva através de crer em Jesus, através da leitura da Bíblia, do jejum, da oração. Como é que fica o papel do Espírito Santo nesse momento, então? Isso dizem os lobos travestidos de ovelhas, dizem isso. Quero me perguntar para mim, deixa eu falar. Porque os lobos travestidos de ovelha é que dizem que o Espírito Santo ficou, que foi para o Pai, etc. Então, vamos lá. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é o eterno Senhor da Bíblia. O único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente. O único Senhor do universo. Eu não disse que deixei Espírito Santo para guiar ninguém, não. Deixa bem, nós vamos tirar as fantasias. Eu disse que fui para o Pai, que depois, na minha ausência, o que pedisse em meu nome seria atendido. Na minha ausência, agora eu estou de volta aqui, por isso que meu Pai disse
Jesus se tornou um nome obsoleto, que tem até cachorro com o nome de Jesus agora, tá? Então, deixar bem claro que Henry é o nome que eu paguei com o meu sangue na cruz. Muito bem. Agora, quanto ao Espírito Santo, é o Espírito Pai, Filho e Espírito Santo, para quem quiser raciocinar. O primogênito de Deus, que chama, pode chamar de Adão, pode dar o nome que quiser, o primogênito de Deus. A companheira dele, que não reencarna mais, então se convencionou chamar de Espírito Santo. Pai, Filho, Filho sou eu. Pai é Deus, o Criador Supremo, onipresente. E se tu ora no quarto que eu posso fechar, como eu ensinei, eu não precisa de nada disso. Para que sair da tua casa, correr o risco até de ser assaltado, e escutar aquela conversa furada do charlatão? Se pode na tua casa falar com o Pai diretamente. Inclusive, todo o ódio que havia contra a minha duas irmãs foi porque eu disse que tu podia orar no quarto e pode fechar. Mateus 6, versículo 6. Então aí o ódio veio por quê? Porque não precisa mais levar uma vaca, um boi, para pagar teus pecados, para depois pedir para o sacerdote a intercessão com Deus. Tu faz direto com o Pai. É isso que eu disse. Agora, se alguém continua, não levou a sério o que eu falei, que o lugar de orar é no quarto fechado e fica orando no meio de muitos invejosos, muitas pessoas que têm diferentes tipos de pecado, fica misturado. Aí não pode também reclamar do desprezo de Deus. Porque Deus não precisa que tu ore para ele. Deus não precisa de ti para nada. Tu precisa dele. Tu precisa invocar ele, tu precisa se sentir protegido. Tu sai de casa, se tu invoca o Pai antes de sair de casa, tu vai sair sem medo. Não tem bala perdida, não tem nada. Tu está protegido. Agora, se tu sai de casa, sem invocar ele lá no teu quarto, eu posso puxar como eu falei, eu sei que vocês fazem isso, sem invocar ele, aí vai para tua conta de risco. Essa é a realidade. Não esquecendo que eu ainda quero pedir o Pai uma bênção. Senhor Henrique, uma pergunta. Queria saber do senhor o que o senhor considera mal, se existe o mal, e se já existe entre nós o famigerado anticristo. E se isso existe? Bom, o mal, eu vou dizer o que é pecado, deve ser definido da parte do Pai. Pecado é tudo que tu fizeres que faz mal para ti ou para outro, é pecado. Tudo que fizeres que não faz mal para ti, nem para os outros, não é pecado, não é pecado. Foi inventado pelos homens. Tu não fumando, peca contra ti. Tu vai contaminar teu pulmão. Tu odiando, tu vai ficar doente, com úlcera no estômago. Tu invejando, tu vai ficar patinando no labirinto sem chance de prosperidade. Então tu tem que conectar com o Pai, estabelecer a simbiose com Ele, daí sim, daí tu vais flutuar, surfar, mesmo nesse mar de lama que está no nosso mundo hoje, com a bênção do Altíssimo. Eu queria agora pedir ao Pai, e daí, se vocês quiserem, pode voltar um outro dia. O anticristo. O anticristo? É bom, não ia lembrar. O anticristo titular é o que manda mais nos blasfemadores que blasfemam contra mim. Esse é o anticristo titular. Agora, todos que são contra o Filho de Deus, que são contra Cristo, eu sou Cristo, todos esses são os anticristos. Sem exceção. Aqui ou em qualquer lugar do mundo. Eu ainda, antes de começar minha oratória, eu quero responder uma coisa para todos vós. Eu quero dizer por quê. Por que eu disse há 2000 anos que por causa do meu nome seríeis perseguidos, mortos. Quem vê a Bíblia vai lá, porque está escrito, tá? Que eu, por causa do meu nome, só que meu pai não deu autorização para falar por quê. Agora eu posso falar por quê. Agora. Por que por causa do meu nome? Tanta gente está perseguida hoje em dia, etc. Meu nome é obsoleto Jesus. Porque justamente, disse o Senhor, eu volto aqui na Terra, a duras penas, fazem mais de 50 anos que eu digo isso, 50 anos de vida pública. Aí continuo Jesus. E daí também... Kevin, só queria pedir para o Henry e para a Sinoé e para o pessoal, se a gente não poderia pelo menos mais ter mais uma pergunta de cada um. Pode ser, Henry? Só que cada um fazer mais três perguntas. Muito bem, vamos lá, mas deixa eu concluir esse rapidinho. Então, por causa do meu nome antigo, Jesus, é que muitos já pereceram, porque eles, em vez de invocar o Pai diretamente, depois que eu estou aqui na Terra, que eu disse que tem que ser com o Pai direto.
Eles continuam invocando Jesus, que é o nome obsoleto. Tem até cachorro com o nome de Jesus. Tem quantos? Tem ladrão com o nome de Jesus. Tem gigolô com o nome de Jesus. Eles ficam invocando Jesus. Eu disse bem claro, está em Apocalipse 3, versículo 12, que eu voltaria com um nome novo. E é por essa razão. Então agora, o restante, vamos deixar mais agora. Eu sou obrigado depois. Tu faz novo. Já foi falado para eles que no final ela vai fazer. Então tá. Foi tudo combinado. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Kevin, por favor. Então, nós vamos então para mais uma rodadinha de perguntas, aqui uma pergunta de cada um, para a gente já chegar ao final desse bate-papo. Agradecendo desde já a todo mundo que está nos acompanhando, pedindo para se inscrever, né, ativar as notificações e curtir. E, é claro, continue aí comentando. Vou fazer aqui a minha última pergunta, então, antes da Melissa fazer a dela e do Eduardo fazer a dele. Henri, eu gostaria de saber em relação aos milagres. Você fez os milagres, né, da transformação da água em vinho, você revitalizou os mortos. Você uma vez disse em um dos programas que quando Lázaro foi ressuscitado, Lázaro não estava morto, Lázaro estava dormindo. E como é que foi isso? E, além disso, hoje, você fez os milagres lá há 2000 anos, e hoje, você faz algum milagre hoje? Você ainda tem esse poder? Eu esqueço depois. Pode responder? Pode. Muito comprido, com 3, 4 embutidos, aí vamos lá direto. Vamos lá. Primeiro, Lázaro não estava morto. Ele estava em estado cataléptico, mas naqueles tempos a ciência ainda não descobrira a catalepsia. Aqui no Brasil, mesmo um ator famoso da televisão ficou cataléptico, e depois eles enterraram ele, enfim, todo mundo já conhece a história. Muito bem, aqui no Brasil. Então, daí, ele não estava morto, estava cataléptico, fedendo, sim, motor nauseabundo, que ficaram 4 dias, ou 3, 4 dias sem tomar banho no calor, é óbvio. Isso não precisa nem explicar. Óbvio, o Lulante não carece de explicação. Então, portanto, agora, quanto a milagres, essa pergunta me fizeram sempre. E eu respondo sempre com a mesma resposta. Há 2000 anos me disseram assim, mestre, bom mestre. Eu disse, eu não sou bom. Meu pai é bom. Ele é que faz as obras. Então, os milagres que aconteceram, foi ele que fez. Eu fui apenas o obediente à ordem dele. Então, não tem outra coisa. É isso. O senhor, agora é mentira que andei sobre águas. É mentira que eu mandei arrancar dinheiro dentro da boca de peixe. Isso é inventado. Multiplicação de pães foi tudo e multiplicação de pães. Quem acredita que tinha 5.000 pessoas desocupadas para subir aquela montanha e que eu ia... Quem é que contou os pães? Quem? Quem contou 5.000 pães exatamente? Como? Não tinha nem helicóptero, não tinha como mapear. Estava escrito. Enfeitaram. Então, nada na Bíblia presta, então. Então, no caso, isso foi algo acrescentado? Repito de novo, a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas, que só com a anuência do autor, só ele pode te inspirar para compreender, porque ele é sagrado. Mas aí tinha quantas pessoas lá? Espera aí, mas vamos lá. Você é ou não é com a verdade? Lá em seu bolso já carrega as leis divinas. Preste atenção. Só que quem traduziu ela errou. Disseram que Deus se arrependera de criar o homem. Mentira. Erro de tradução não é fácil. Então tem que ver, tem que ter mais de 7 neurônios para entender. Aí pediu ao pai, no quarto com a porta fechada, aí ele te inspira, tu abre a Bíblia, ele vai te mostrar isso, é isso, é isso. Aí tu vai compreender. Eu li ela mais uma vez. Primeira vez que eu li a Bíblia foi aí no Rio de Janeiro, inteira. Aí no Botafogo. Tá? Você continua lendo a Bíblia aí? Você continua lendo a Bíblia? Agora eu temos Bíblia em várias traduções, eu tenho que acompanhar, eu tenho que ver bem, distinguir as coisas. Por exemplo, isso que eu falei. Você acredita piamente que eu mandei o Pedro pegar um anzol e jogar na água e pegar o primeiro peixe, pegar, tirar o dinheiro da boca? Tu acredita nisso? Se fosse verdade, é dinheiro fácil. Né? Então eu faço dinheiro. Então tem que usar o neurônio, meu Deus. E a alimentação foi espiritual do senhor. E a alimentação de 5.000 pessoas não era 5, mas os que estavam lá se alimentaram sim. Como agora. Satisfatoriamente, como agora eu estou alimentando, por mais que não percebais, estou alimentando-vos com o manjar que emana do Pai.
Pô, ele podia ter interrogado, mas respondam mais 3 perguntas e fico à disposição para um dia responder outras perguntas. E se quiserem vir aqui me visitar na Nova Jerusalém, no Apocalipse 21, que é aqui em Brasília, sejam bem-vindos. Só que o senhor não está aqui para debate. Só para debate, eu estou dando entrevista, respondendo perguntas. Não, eu quero passar 5 dias com você aí. Quero jogar sinuca com você. Com todos aqueles evangélicos lá, que me insultar, meu pai disse que eu era obrigado a ir, mas pode, se tu examinar, vai fazer uma pesquisa. Todos aqueles que me afrontaram tiveram um fim indesejável, que tenho todos a minha parte. Vai lá, Melissa, vai lá. Senhor Henry, é a minha última pergunta, né? Queria agradecer a oportunidade, imenso prazer conhecê-lo. Já o acompanho há 2000 anos atrás, como eu disse no início. E, senhor Henry, qual é a sua opinião? Eu sei que o senhor tem um séquito de mulheres. O Senhor Jesus Cristo sempre valorizou as mulheres, foi o primeiro a falar e impede igualdade para com nós mulheres, né? Isso é uma coisa maravilhosa, incrível, né? E muito importante. Obrigada, Jesus. Agora, eu queria perguntar para o senhor como é que o senhor viu e vê, né, nessa passagem agora, nessa encarnação como Jesus, o que foi a Inquisição? Por que mataram tantas mulheres em nome de Jesus, Henry Christie? E é que está, eu acabei de falar ainda há pouco para vocês sobre o Tomás Torquemada, que estava aqui no Brasil, enganou muitos jovens, inclusive ele era ilusionista, e tem uma televisão aí, funerária aí, que apresentava ele como um caçador de enigma, que não podia dizer que ele era caçador de almas para mandar para o inferno, então dizia que era caçador de enigma, né? E ele, quando ele me enfrentou a primeira vez, foi lá em La Paz, na Bolívia. Primeira vez, na faculdade de filosofia. Depois em Curitiba várias vezes. Depois ninguém mais quis comprar aqueles diplominhas fajutos dele, de ilusionismo. De onde eu aparecia, ele ia lá. E aparecia lá, do nada. E eu recebia ele sempre de novo. Só que eu sabia que ele era ilusionista. Se tu quiseres ver no YouTube, tem vários debates onde está explicando, chamando ele de ilusionista. Ele fez ele confessar publicamente que não era parapsicólogo. Lá em São Paulo, na TV, eu fiz ele confessar que ele não era porque ele alegou que não tinha como pagar uma anuidade, que era muito caro, e não, vai ver como era mentiroso. Eu não vivia tendo que me dar $50 mil se eu entortasse o dedo dele. Vai lá ver. Senhora mulher. Aí as mulheres foram mortas. Tinha débito karmático. E não acontece nada na Terra. É duro de dizer, mas é verdade, sem o consentimento de Deus. Então, elas resgatavam, numa só pancada, todos os pecados que tinham. E aqueles que fizeram isso com elas ficaram com os pecados. Eles estão agora, até hoje, purgando os pecados deles. Foi um momento de loucura na humanidade, a Inquisição. Se vocês analisarem bem, tem um filme, eu recomendo você, um filme de Giordano Bruno, onde podeis ver ele ser assado na fogueira, tá? E ele era reencarnacionista, principalmente por isso que mataram ele. A história tem que estudar. Eu vejo os jovens de hoje, olha, dá até pena, viu? Eles só estudam monografiazinha, não estudam a fundo. Eu passei por todas as universidades em Curitiba como convidado. Aqui em Brasília eu já fui 2 vezes na UNB, em todo lugar, em São Paulo, na USP e na FAAP, mas eu vou lá responder para eles. Eu percebo que os jovens, nesse tempo difícil, essa loucura comum, são forçados a se limitar a uma monografia para obter uma nota. Fica por isso, agora eu aconselho que depois de formar, depois de sair da forma, que vão estudar por conta própria, para não ficar só naquela base de colecionador de diploma. Como tem os já notinhas que não assumem o poder, não sabem nem o que fazer. Estou falando... Giordano Bruno, que foi queimado também, né, senhor Henry? Giordano Bruno que foi queimado também, né? Na fogueira, eu acabei de dizer. Você pode assistir o filme dele, ele sendo assado na fogueira. Pode assistir o filme. Agora, já, eu sou apaixonada por ele. São só mulheres, mas não é verdade. Tem homens também. Não, detalhe, você falou que eu só tenho, não, tenho vários discípulos comigo. Homens e mulheres. Tem homens também, né? Meu motorista é masculino, tem 2 motoristas que são masculinos. O Ivan está com você até hoje, Henry. O Ivan está com você até hoje. Não conhece o Ivan? O senhor, as meninas sempre têm o nome com a letra A. Começa com A, né?
Se as mulheres, meu pai disse, porque como elas ficaram na hora da crucificação perto de mim, batendo no peito, confortando-me com suas presenças, ele disse que eu devia honrar elas, colocar um mar na frente do nome das mulheres, como sinal dele, de serem abençoadas por ele. Inclusive, por as coincidências, no ano que eu reencarnei, a ONU proclamou nas Nações Unidas o direito de igualdade para as mulheres, no ano de 48. É claro que nem os países respeitam, mas a ONU, nessa vez inspirada por Deus, declarou o direito de igualdade das mulheres. É óbvio que se eu não sou cego, eu vejo que é uma minoria que respeita, né? Bem, agora, vou pedir ao pai... Deixa eu fazer a minha última... agora do Eduardo. Eu vou ser rapidinho com você. Assim, entre os seus discípulos, ninguém tem família não, né? Ninguém é casado? Aqui, todos nós somos uma família só. Tá. E os meus discípulos, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá, perdão, pode falar. Para ser discípulo, eles não podem ter rabo nenhum para queimar. Para ser discípulo. Ou seja, ele não pode ter compromisso. Usar esse termo rabo, que é meio chulo, ele não pode ter compromisso. Que, por exemplo, assim, um homem que tem filhos, quantos já quiseram ser de menor e querem... Não, ele vai cuidar do teu filho, vai criar teu filho, fizer teu filho, né? Assuma a tua responsabilidade, seja homem, seja mulher, né? Aí a outra coisa, eles sabem disso. Ninguém serve a dois senhores. É porque ninguém serve a dois senhores e o reino de Deus não subsiste. Se um homem vem para cá viver comigo, vamos que eu aceitasse, ele tivesse filhos menores, ele ia ficar com o coração dele lá fora. Então, a outra coisa, para finalizar esse item, nunca pude escolher um discípulo, tá? Nunca. Sempre quem escolhe é meu pai. Eu não posso escolher. Quantas vezes eu queria ter um discípulo, o Ivan Reis, que era um discípulo, que se tornou meu discípulo lá em Lima, e meu pai não permitiu ele continuar, graças ao diploma de engenheiro e tudo, para me seguir chegando em Cúcuta, na divisa com a Venezuela, não deixaram ele entrar. Né? Quer dizer que eu não posso escolher meu discípulo, nem discípulo, nem discípulo. É ele que escolhe. Assim também a responsabilidade é toda dele. Eu apenas obedeço. Eu vim ao mundo sem livre-arbítrio, a saber, eu sou refém de meu pai. Eu acho que eu sou o único refém em júbilo. Sou feliz por ser obediente ao meu pai. Que assim eu não tenho medo de nada, não quero nem saber de nada. Eu só obedeço ao Senhor. Aí sim, o Estatuto da SOS foi todo feito por ele, por nome dele. É tudo assim. Bom, vocês estão me alugando, mas deixa eu pedir o parabéns e mandar uma mensagem, tá? Mas, você não deixou perguntar, Enzo. É porque você esticou a resposta e eu queria uma resposta curtinha. Curtinha, sim ou não, e só brevemente, só para fazer algumas perguntas. Da época que você era Álvaro, você morou em Blumenau. Você tinha algum time aí em Santa Catarina? Você gostava de futebol? Eu tenho essa dúvida. Primeiro, bom, como tu falaste que era Álvaro, sim, eu fui registrado como criança, com o nome de Álvaro, sim. Agora acontece o seguinte, preste muita atenção. Eu, quando criança, tinha uma escola, fui 3 anos na escola pública. Daí tinha uma escola dessa, 3 anos, passei de escola, porque mudar de bairro tinha que mudar de escola. Daí, condições econômicas, sociais em que eu vivi. E daí, numa dessas escolas, todos os meninos iam jogar futebol. E eu nunca gostei de jogar futebol, mas daí, para não ficar alheio, eu me tornei goleiro. Fui jogar de goleiro só. Entendeu? Aí eu não precisava correr atrás de uma bola. Eu não consigo ter prazer em ver correndo atrás de uma bola. Se eu pudesse dar 22 bolas para cada jogador, mas ninguém tem que correr atrás de uma bola para mim. Qual é o seu time? Me responde. Qual era o seu time de futebol? Qual era o seu time de futebol? Não tinha meu time. Agora meu time é o Brasil. Mas o Brasil. Não tem time. Eu não posso torcer por nenhum time. Eu amo todos os seres que se movem sobre a terra. Mas eu não posso, por exemplo, dizer assim, eu sou de tal. Não. A minha condição, eu sou, queiram ou não. Você chegou... É Jesus Cristo Futebol Clube. Você chegou a frequentar alguma Oktoberfest? No meu tempo, não existia. Isso veio depois. Veio depois? E minha última pergunta, prometo, que é brevezinha. Você tem 2 filhos. Como é que é a sua relação com eles hoje?
Mentira, não tenho só 2 filhos. Eu sou o pai da humanidade. Eu tenho filhos espalhados em toda a terra. Essa é a lixopédia. A lixopédia. A maior prova da mentira da lixopédia é que ela diz que eu tenho 2 filhos e que eu casei antes dos 18 anos. Essa é a prova. Isso não é verdade. Lixopédia. Para compensar a lixopédia, tem a enriquistopédia. Lá tem a minha verdade. A verdade completa. Então, eles podem inventar o que quiserem. Né? Eu até, preste atenção, até 1979 eu vivi como vós na Terra. Há 2000 anos, com o nome de Emanuel, dos 13 aos 30 anos que a Bíblia não diz onde estive, eu vivi conhecendo os pecados do mundo. Dos 13 aos 30 anos, há 2000 anos, com o nome de Emanuel. Só depois que eu jejuei é que Deus me permitiu usar o nome de Jesus há 2000 anos. Até então, é Emanuel. Está lá na Bíblia, Isaías 7, versículo 14. Uma virgem dará luz a um filho, se chamará Emanuel, comerá manteiga e mel, até aprender a separar o mal do bem. Está bem claro lá, porque a manteiga era feita do leite coalhado que é azedo, o mel era doce. Você tem que conhecer o que é bom e ruim. Agora não me alonga mais com perguntas, senão eu não vou nem me despedir. Ok? Vai lá, Henri. Obrigado, querido. Obrigado. Beleza, agora é a hora que o Henri vai, né, fazer as suas considerações finais, né? Em seguida, peço a palavra. Então, ela tem que falar para mim. Fala. E acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível gratuitamente para download o livro Despertador Explosivo, volume 1, repleto de fotos. E volume 2. Henri Cristo, todo olho o verá aqui em Brasília. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem vendaval da sorte, e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou refúgio, em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar calma, nos momentos de maior aflição, e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas faladas e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, venha a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à excelsitud de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se oferecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te afassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade.
Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam. O Espírito, estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém pode vir ao meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, eu disse: pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pelas hosts. Eu, primogênito, reencarnei Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora Ingrid. Ingrid é o meu novo nome. Ingrid é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Ingrid, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. Ingrid é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu vos falo que escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Agora eu pedi para a bênção. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos, até sempre. Muito bem, agradecendo desde já a companhia de todos, agradecendo, claro, né, a gente agradece. Gostou, Melissa? Que emocionada. Ele já se despediu, né, Kevin? Assim, pode fazer uma resenha rápida aqui? É isso, pô, a Casting TV está só arranhando a casquinha do ovo. Eu considero essa entrevista com o Henrique Cristo, porque a gente está acompanhando um Henrique Cristo muito mais maduro, né? Inclusive para entrevistas. A gente tentou de todas as formas ali, né? Tentar, mas assim, o cara tem a palavra, né? O cara tem o dom. É sensacional. Não, para mim foi antológico e foi riquíssima, porque nós respeitamos, né, o Henrique Cristo, realmente a reencarnação de Jesus Cristo, e aprendemos muito nessa live. Foi maravilhosa.